Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus abençoe a todos nós. Aqui é Arthur Valadares, passando para fazer um convite muito especial para vocês, para que participem conosco do Congresso do Espiritismo.net, que será realizado online nos dias 5 e 6 de dezembro, um sábado e um domingo, com o tema geral Virtudes, os valores de uma nova era. Estarei participando como um dos expositores e será para nós uma alegria tê-los lá conosco, participando, interagindo, enfim. Maiores informações vocês poderão encontrar pelas páginas, pelos canais do Espiritismo.net, no Facebook ou pelo próprio site. E fica aí, portanto, o convite, rogando desde já que Jesus e que Kardec possam nos inspirar em nossas reflexões e aprendizados. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos lá. Olá, queridos amigos da Força do Espiritismo, mais uma vez, mais um domingo juntos. E vocês ouviram aí, na vinheta de abertura de hoje, já essa primeira divulgação, né, com o convite de Arthur Valadares, que vai estar entre os expositores do Congresso do Espiritismo.net, que ocorre agora em dezembro, 5 e 6 de dezembro. Então, nesses momentos iniciais hoje do nosso encontro, da nossa live, a gente resolveu destinar um tempinho das nossas reflexões para falarmos e pontuarmos sobre a importância desse evento, até porque o mundo está carente de virtudes e o mundo está carente de valores. Não é isso, Tiago? Você que me acompanha hoje aqui na apresentação, nos fale um pouco sobre esse prêmio que iremos receber, essa organização do Congresso. Muito bem, Cris. Muito obrigado pela oportunidade de poder divulgar o Congresso, né? Então, o Congresso será realizado no formato virtual, né, em função da pandemia. Inicialmente ele seria presencial, mas, enfim, é uma excelente oportunidade para refletirmos sobre as virtudes, né? As virtudes que é um ideário, né, já, digamos assim, apresentado pelas grandes religiões do passado, pelas grandes filosofias, e até hoje o homem, né, está em busca da conquista, da vivência plena das mesmas, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe essa temática através do prisma da doutrina espírita, através da filosofia, através da ciência, através da moral, da religião espírita, e a gente, digamos assim, possa apresentar, ao mesmo tempo que o espiritismo pode contribuir para as conquistas das virtudes e, por outro lado, como viver essas virtudes nos momentos que estamos atravessando, né? Ou seja, como viver a caridade, o perdão, a indulgência no século XXI, um período tão dinâmico e veloz, né? E para isso nós teremos muitos companheiros, né? Inclusive o nosso queridíssimo amigo Rafael Siqueira, que estará conosco hoje também, participará do congresso, e que é um congresso que é feito em rede, né? O CERJ, o IDEAC, né, dos companheiros lá de campus, o CERJ, né, a oficina de estudos da arte espírita, enfim, a Rádio Rio de Janeiro, todos esses grupos estarão conosco envolvidos, eu digo conosco, o Espiritismo.net, né, para, enfim, para a realização do nosso congresso. Estamos, enfim, extremamente felizes, né, com essa oportunidade. Ô, Tiago, e pelo que você está nos falando, esse congresso, logicamente que ele é pensado, né, dentro do conteúdo espírita, mas ele vai atingir muitos corações não espíritas também, pessoas que são simpatizantes, que são leigas ainda, que não se aprofundaram muito na doutrina espírita. Está sendo preparado para esse tipo de público também, né, Tiago? Exato, exato. Não, claro, é um congresso espírita, mas que tem, digamos assim, uma abrangência, né? Porque, afinal de contas,
toca em valores que são universais, né? Que transcende qualquer, digamos, qualquer contorno religioso, extrapola isso, né? Porque a gente percebe que as virtudes são valores que promovem a felicidade humana, né? Então, nesse sentido, é um tema que vale a pena ser debatido e refletido por todos, né? Enfim. Maravilha. E até lembrando e sublinhando, né, que esse congresso é mais uma mobilização de esforços para fazermos acontecer aquilo que a gente sempre fala, né? A quarta fase da propagação do espiritismo, quando esse conteúdo libertador, consolador, puder proporcionar o consolo e o atingimento das massas, né? Então, exatamente, eu acho que esse esforço de descortinarmos o véu de todas essas explicações, de todos esses insumos, de todo esse conteúdo consolador que a doutrina espírita nos oferta, e vamos falar muito de consolo, porque realçaremos as virtudes que o ser humano tem competência de exercitar, até por conta da sua filiação divina, é que esse congresso chega em um bom momento, em um momento de final de ano, onde as pessoas estão começando a voltar um pouco mais as suas atenções para o que é imaterial, né, para o que é cristão, né, porque o Natal tem uma presença muito forte ainda na cultura humana, graças a Deus, né, que esses eflúvios do Natal possam ser também repensados durante essa iniciativa. Mas vai ser muito bom, Tiago, muito bom. A gente vai, a partir de hoje, intensificar também a propagação desse momento, porque é importante a participação de todos. Eu estou recebendo aqui, Tiago, a notícia, né, porque o Jailton é o nosso diretor maior, né? Então ele está me dando notícia, ele fica nos bastidores, mas ele é o comandante. E aí a gente está recebendo notícias aqui do nosso Rafael Siqueira, que está como convidado da live de hoje para nos falar de imortalidade, né? Até porque a gente está aí amanhã com a efeméride, né, mundialmente conhecida como Dia dos Mortos, mas como a morte não existe, a gente vai tratar um pouco dessa temática no dia de hoje, sobre a imortalidade da alma. Rafael está com um problema no Wi-Fi dele, na conexão de internet, mas é algo que ele já está contornando, e já já ele vai entrar para desdobrar essa temática. Olha aí, ele está chegando já aí. Já está aí. Oi, Rafael. Tudo bem? Olá, muito boa tarde. Que prazer estar com vocês. Meu queridíssimo amigo Tiago, minha querida Cris. Que tudo bom, bem? Rafa. Tudo bem. Olha, eu estava explicando para os nossos internautas que você não estava se fazendo de morto, tá bom? Ah, não, tá certo. Eu acho que são os nossos testes de fidelidade a Jesus, porque na hora da gente comparecer, a filha chora, o computador cai, mas a gente persevera e estamos juntos. Isso aí. Todos os nossos amigos internautas e pedindo a Jesus que nos abençoe. A gente já sabia que tinha certeza aí da sua persistência para entrar, e estamos aí com a sua grata presença, viu, Rafael? Olha, a temática de hoje é imortalidade da alma, mas eu vou passar para o Tiago para ele pontuar o que ele achar necessário pontuar, e depois a gente passa a palavra para você, tá bom, amigo? Com certeza. Tiaguinho. Ótimo, ótimo, Cris. Bom, dizer da nossa alegria, né? Grande receber o Rafael, e hoje estamos transmitindo o nosso programa pela TV SEG, pelo próprio Espiritismo.net, pela FEB TV, pela Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual e pela Rede Amigo Espírita, né? Então, os internautas fiquem à vontade para mandarem as perguntas, as questões, e depois, no segundo momento, o nosso Rafael fará a gentileza de responder. Rafael, maravilha. É contigo agora, não é isso, Cris? Isso. Eu fico muito tranquilo em relação às perguntas, porque se eu não souber, a Cris ou o Tiago respondem por mim. Ah, tá. Meus caros amigos, minhas queridas amigas das mais variadas redes sociais, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz, que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar e que nós possamos, nesse momento, nos dar aquele abraço virtual,
um abraço de amorosidade, um abraço de fraternidade, e possamos juntos passar essa hora aí do programa, que seja uma hora proveitosa para todos nós. A temática que nos foi proposta, imortalidade e vida. E eu quero debater essa proposta de uma forma leve, de uma forma que seja interativa com vocês. Tragam suas considerações, tragam suas perguntas, porque quando a gente conversa, quando a gente debate, o assunto fica mais gostoso de ser refletido. Quero iniciar com um conto do escritor inglês William Somerset Maugham, quando ele vem trazer, sob o título de O Encontro Fatídico, que havia na cidade de Bagdá um senhor que tinha um servo, e esse servo todos os dias pela manhã ia até a feira da cidade para comprar ervas aromáticas para fazer o chá da tarde para o seu senhor. E isso era feito regularmente para que o seu senhor não ficasse sem o seu chá, sem as suas iguarias da tarde. Mas num dia específico, lá estava ele, na praça da cidade, para comprar as ervas aromáticas, quando se deparou com uma verdadeira megera. Era ela, a morte, com a sua expressão cadavérica, com a sua foice sobre os ombros, e o servo esbugalhou os olhos e pensou: vou morrer, chegou o meu momento. E percebendo que a morte tirava de sobre a sua mochila, de sobre a sua bolsa nas costas, uma caderneta, ele assim pensou: ele vai checar quem vai levar hoje, e eu não darei tempo de me levar, porque eu hei de correr para a casa do meu senhor. E assim foi feito. Antes que a morte checasse quem iria desencarnar naquele momento, ele correu até a casa do seu senhor e, ainda precípite nas emoções, disse: meu senhor, eu estou contigo há muitos anos. Você não sabe quem eu encontrei na praça da cidade. Pois me diga, a morte. Era ela, a megera com sua expressão cadavérica, e antes que ela conferisse na sua caderneta quem iria morrer, eu saí correndo, porque rezam as tradições muçulmanas, de acordo com a nossa crença, que quando nós conseguimos driblar a morte, nós ganhamos uma sobrevida de 10 anos. Então eu te venho pedir, o senhor tem muitos cavalos, cede-me o melhor do seu corcel, que eu hei de correr até a cidade de Samarra, porque se a morte está em Bagdá, lá em Samarra, ela com certeza não irá me achar. E o senhor: você é um servo zeloso, escolha o que você quiser e vá-te embora. E ele prometeu: depois de 10 anos eu retornarei e lhe serei o servo mais grato e fiel. Foi então correndo para Samarra. Mas o senhor, que costumava tomar o seu chá, na parte da tarde ele pensou: eu mesmo vou até a feira da cidade para comprar as minhas ervas aromáticas. E ele foi. E chegando até a feira, deparou-se igualmente ele com a morte, que tirava a sua caderneta da bolsa. Mas ele pensou: bom, eu já sou jovem há um pouco mais de tempo, não tenho que temer a minha morte, mas eu vou enfrentá-la. Eu hei de dizer umas poucas e boas para essa megera. E ele foi. Olha, é a segunda vez que eu me deparo contigo no dia de hoje, mas eu quero dizer-te que eu não tenho medo de você. Ao que a morte lhe disse: é curiosa a sua indagação, porque é a primeira vez que eu te encontro. Deve haver algum equívoco. Não. Você, pela manhã, encontrou-se com meu servo, e antes de levá-lo, ele correu até mim, pediu-me um cavalo e foi-se embora, para que você não o levasse. Mas eu não tenho medo de você. Se quiser me levar, pode me levar, mas se não, eu vou comprar as minhas ervas aromáticas e vou fazer o chá que eu tomo todos os dias. Mas a morte então lhe disse: olha, eu não vou levar você, e o curioso é que eu não tinha um encontro marcado com o seu servo pela parte da manhã. Eu tenho um encontro marcado com ele em Samarra, às 18 horas. E como já são 17h30, eu vou para lá. E a morte, indo até Samarra, onde encontrava-se o servo daquele senhor, lá o encontrando, o levou pelas vias da desencarnação. E onde William Somerset Maugham quis chegar narrando esse conto? Que todos nós temos um encontro fatídico. Todos nós temos um encontro com a morte. Nós, os espíritas, chamamos de a desencarnação. Não adianta correr, não adianta protelar. Um dia a morte chegará até cada um de nós e nos levará de retorno ao nosso verdadeiro lar.
E continua Somerset Maugham dizendo que, às vezes, a morte chega numa casa e lá se encontra uma pessoa mais nova e uma pessoa de mais idade, e ela leva a mais nova. Outras tantas vezes, ela chega numa casa onde estão um doente e um são, e ela leva o são. Porque todos nós sabemos a hora que viemos a este mundo, mas não sabemos a hora de retornar. Mas o certo é que nós iremos retornar. E termina o seu conto, Somerset Maugham, dizendo que um dia todos nós retornaremos, correndo ou não. Mas, aderindo à proposta do escritor inglês, vem o Espiritismo dizer que, nada obstante nós tenhamos um encontro com a morte, ninguém morre, porque nós continuamos vivos pelos dias da imortalidade. Talvez a grande proposta da doutrina espírita para os nossos corações nos dias de hoje, um dia que antecede o dia de finados, um dia onde nós comemoramos aqueles que partiram, foi, numa expressão bem jovial, matar a morte, porque a morte não existe. A morte é tão somente um fenômeno orgânico. Todos nós somos espíritos imortais, tal qual a questão 115 do Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição relativa. Nós viemos a este mundo e sairemos deste mundo e retornaremos tantas quantas forem as vezes necessárias ao nosso aprimoramento. Então, não devemos temer esse fenômeno biológico chamado desencarnação, porque nós já morremos, seja de morte morrida, de morte matada, seja de morte com mais idade, com menos idade, seja de morte por doença, seja de morte quando, no fenômeno da mais idade, a gente dorme e desencarna. Nós já desencarnamos das mais variadas formas, mas o certo é que nós continuamos vivos e nós seguimos o nosso périplo ascensional rumo aos dias da plenitude, rumo aos dias da imortalidade. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: nada obstante, nós vamos receber, numa linguagem dos jovens, o WhatsApp da desencarnação, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui algumas décadas ou alguns anos, nós continuaremos vivos. E essa é a nossa maior certeza. O que o Espiritismo veio nos dizer, veio nos provar, através dos fenômenos da mediunidade, através dos vários médiuns pelo mundo, da iniciação que trouxe os livros espíritas para cada um de nós, é que aqueles que nós depositamos sob os túmulos ou colocamos para serem cremados, o que está ali são corpos, mas que as lápides dos túmulos estão vazios, porque os espíritos retornam à nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual, e permanecem junto de nós, na feliz expressão do apóstolo Paulo, que escrevendo aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1, nos diz: todos nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Todos nós estamos rodeados por uma multidão de espíritos, porque os espíritos são aqueles que desencarnaram. Nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos entes queridos. A desencarnação, sendo um fenômeno natural, ele não quebra os vínculos da amorosidade, mas os torna ainda mais fortes, porque nós temos a certeza desse reencontro. Nós temos a certeza que o fato do nosso familiar, do nosso conhecido, das pessoas que gostamos, hoje desencarnadas, desenfaixadas de um corpo de carne, não poderem nos dar aquele abraço físico, eles permanecem juntos de nós, comungando dos pensamentos, comungando das sensações, comungando pelo hádito do nosso espírito. Eles vivem, como nos diz o benfeitor Emmanuel, na feliz expressão do seu médium, Francisco Cândido Xavier. Então, quando chegamos uma vez mais nesta festa mundial do Finados, Finados, na verdade, é uma festa que começou com os druidas, porque os druidas celebravam os seus mortos. Depois, na França, no ano de 998, o abade de Cluny, o abade Odilo de Cluny, resolveu resgatar essa crença druida e ter um dia, o dia 2 de novembro, para celebrar os espíritos. Mas a igreja depois se apropriou
daquela proposta beneditina, porque o abade Odilo de Cluny era beneditino e resolveu transformar no dia de finados. Dia que hoje nós celebramos a saudade, mas com a certeza de que eles permanecem vivos. E nós não podemos transformar essa dor que é natural, porque sendo seres humanos, nós sentimos dores. Não podemos converter essa dor, saudade, em dor, revolta, porque aí estamos atentando contra a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Então, a proposta inicial que eu quero trazer para vocês é essa. Eles vivem, eles estão próximos de nós, eles comungam os pensamentos com cada um de nós, e nada obstante nós não sejamos médiuns ostensivos, eles se fazem sentir naquele dia que eu, puxa vida, que sensação gostosa, que sentimento bom, eu acho que mamãe está perto de mim. Está. Naquele sonho que eu tenho a nítida impressão que eu sonhei com vovô, que eu sonhei com meu irmão, naquelas horas que as lágrimas teimam em rolar, me lembrando do amigo querido, me lembrando da alma com a qual eu convivi. Então tenhamos essa certeza, certeza que os próprios cientistas demonstraram. Nas experiências de Cesare Lombroso, com Eusápia Palladino, a médium italiana, onde ele se encontrou com sua avó, e ele teve certeza, porque a sua avó o chamava mio fiol, era uma expressão bem particular da vida de Cesare Lombroso. Nas experiências de William Crookes, com a médium Florence Cook, que acabava pelo fenômeno da materialização, nos trazendo Kate King, que William Crookes conseguiu até pesar o seu perispírito. Nas experiências do prêmio Nobel Charles Robert Richer, com a médium Eva Kilriere, onde ele conseguiu trazer a materialização um espírito do norte da África chamado Bien Boa. Então, hoje o que o Espiritismo nos traz, a ciência comprova. Não todos os cientistas, mas alguns cientistas já nos comprovaram, para que nós tenhamos essa certeza, essa vitalidade e essa fé, que quando no Brasil mais de 150 mil pessoas já desencarnaram, vítimas do coronavírus, elas não se perderam de nós, porque perder a gente perde um relógio, perder a gente perde um celular. As pessoas viajam para a imortalidade, como nós também um dia viajaremos. E para que nós possamos assentar isso em bases sólidas, eu gosto de contar histórias. Eu tenho escutado muitas histórias de Divaldo, de Raul Teixeira, eu sou da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, e José Raul Teixeira, para mim, é mais do que um amigo, é pai. Tenho lido muitos livros, e há uma personalidade francesa chamado Victor-Marie Hugo, que eu quero trazer uma experiência de imortalidade de sua vida, para que nós tenhamos essa certeza e essa fé robusta. Porque Victor Hugo, o escritor do Corcunda de Notre Dame, o escritor da célebre obra Os Miseráveis, nascido em 26 de fevereiro de 1802, na cidade francesa de Besançon, gostava de estudar, gostava de escrever. Em 1843, ele teve uma grande perda, vamos dizer assim, uma grande separação, porque a sua filha Leopoldine, ela vem a desencarnar num barco no Rio Sena. E vocês imaginem um pai quando perde a sua filha. Tenho certeza que a dor é muito parecida com a dor de qualquer pai quando perde um filho. A dor de uma mãe, a dor de um filho quando se separa do seu pai, a nossa dor do dia de hoje quando vemos um ente familiar se separar de nós pelo coronavírus. Mas ele venceu aquela dor, prosseguiu. No ano de 1852, ocorre uma revolução na França, porque o príncipe Luís Napoleão, que era um democrata, que era um republicano, ele é alçado ao poder, mas ele dá um golpe, se transforma no autoritário, se transforma num ditador e resolve expulsar da França os democratas, os republicanos, e Victor-Marie Hugo, que era um defensor das causas sociais, teve que se exilar. Inicialmente na Bélgica, depois em 2 ilhas no Canal da Mancha. E numa dessas ilhas, ele começou a travar contato
com uma médium, a médium Delphine de Girardin. Delphine de Girardin comparece como um dos espíritos que traz a mensagem espírita. Há uma citação, há um texto dela, no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado A Desgraça Real. E ele, comparecendo àquelas sessões na ilha de Jersey, no Canal da Mancha, ele começa a receber mensagens de sua filha Leopoldine. Primeiro através das pancadas, depois através de uma cesta de vime que girava ao redor da mesa e buscando letras. Essas letras formavam palavras e essas palavras formavam frases. E depois eles começaram a perceber que não precisava nem de pancadas, nem daquelas letras que formavam frases, porque a própria Delphine de Girardin podia falar com os seus lábios no fenômeno da psicofonia. E Leopoldine vem a seu pai e dá uma mensagem: papai, eu não morri. O que se encontra no fundo do Sena são os meus despojos carnais. Papai, eu hoje me encontro muito bem. Encontro-me amparada pelos familiares que me precederam nesse lar espiritual. Volte à França, papai, porque a democracia está sendo restaurada. Dedique-se à obra do bem. Dedique-se a essa novel doutrina que há de trazer o Evangelho de Jesus de volta. Trabalhe, papai, não te lamentes, porque quando tu te lamentas, eu sofro do lado de cá. Mas siga confiante, siga em fé e dedique-se ao bem sem cessar. Retornando à França em 1870, ele se torna um humanitário, um defensor das causas sociais, o defensor dos miseráveis, tal qual a obra que ele havia escrito. Ele se torna espírita, recebe comendas do próprio Allan Kardec, que estava encarnado naquela época, e vem a desencarnar em 22 de maio de 1885, aos 83 anos. Mas é hoje, na espiritualidade, um grande benemérito das causas espíritas. Diz-nos Divaldo Pereira Franco, que é o espírito responsável pelas artes, responsável pela revolução dos nossos costumes através das artes, essa arte que engrandece, essa arte que revitaliza os nossos propósitos. E ele começou a escrever do espiritismo através de uma médium aqui no Brasil, uma médium de Juiz de Fora chamada Zilda Gama. E pelas mãos de Zilda Gama, ele vem a escrever livros notáveis, tal como Na Sombra e na Luz, Do Calvário ao Infinito, Dor Suprema, entre outros. Mais tarde, Divaldo Pereira Franco começa a psicografar o próprio Victor Hugo, que disse que já havia vivido com ele numa vida pretérita. E temos livros igualmente notáveis como Párias em Redenção, Diamantes Fatídicos, Sublime Ascensão, Árdua Expiação. Bom, troquei o nome dos livros. Árdua Ascensão e Sublime Expiação, entre outros. Mas um fato curioso é que Divaldo, numa palestra, venha nos relatar que a Leopoldine, desencarnada nas águas do Rio Sena em 1843, renasce no Brasil na pele da médium Zilda Gama e continua dando testemunho da imortalidade, a falar do amor de Deus, a falar da presença de Jesus no meio de cada um de nós e a dar testemunho da sua vida, ela que agora estava numa nova proposta reencarnatória, e escrever do seu pai, que falecido no ano de 1885, continuava vivo e continuava ditando as suas mensagens, agora pelas proposições espíritas. Bom, vejo que já estão se esgotando os meus minutos iniciais, mas eu quero deixar, antes de nós irmos para o nosso bate-papo, uma experiência pessoal. E essa experiência pessoal não é a fim de fazer autobiografia, porque até os meus 18 anos eu católico era, e costumava escutar de pessoas que eram materialistas, pessoas que eram do seio da minha própria religião católica, que só acreditaria na imortalidade se alguém voltasse e narrasse e a pessoa pudesse ver. Era uma crença quase que comum. Bom, eu com 17 anos de idade, quando católico ainda era, eu tive uma das minhas maiores perdas, porque o meu avô, Sebastião Leite de Amorim, que era um segundo pai para mim,
ele veio a desencarnar. E eu não conseguia conter as lágrimas, porque eu ia até aquele corpo rígido. Essa cerimônia de enterrar corpos, ela é muito dura para as pessoas, principalmente para aquelas que não sabem da imortalidade. E eu ficava batendo naquele peito: levanta, vovô, eu estou te vendo, por favor, levanta. Com quem eu vou assistir os meus jogos de futebol? Quem vai falar comigo de noite? Levanta, vovô, eu sei que você está vivo. Mas não estava. Talvez seja muito duro e eu entenda a dor de muitos que estão me assistindo ou que vão me assistir a posteriori. Foi difícil, mas eu quis ficar com ele durante todo o tempo até ele ser enterrado. Passam-se alguns dias e eu começo a registrá-lo com os olhos que eu depois vinha descobrir que eram os olhos espirituais. E eu, arregalando os olhos, eu falei assim: vovô, você morreu. Como eu estou te vendo? Meu filho, eu não sei como você está me vendo. E eu não sei nem explicar o que está acontecendo. Mas eu estou vivo. E eu posso conversar com você. E nós ficávamos conversando sobre jogos de futebol, porque ele era Fluminense, eu sou Botafogo. Ficávamos conversando sobre a vida. E eu falava com minha mãe: mamãe, eu estou vendo o vovô. E ela: meu filho, você não está vendo seu avô. O vovô morreu. E a gente, quando vê alguém, ou está vendo o diabo ou está vendo o Espírito Santo. Mas eu estava vendo. E eu o via sentando na mesa para almoçar. E eu me recordo até de um fato bem trivial, quando minha avó ia cortar o frango e perguntou assim: quem vai comer a coxa? Porque no interior todos gostam de comer a coxa. E o vovô respondeu assim: olha, diz para sua avó que as coxas quem vai comer sou eu. E eu disse: vovó, meu avô está aqui dizendo que ele vai comer as coxas. E minha avó: vire essa boca para lá, menino, porque o seu avô já morreu. Morreu não, vovó, ele está aí do seu lado, está rindo para você, está rindo de você. E ninguém acreditava em mim. E eu vi o meu avô no meio das pessoas, até que um dia eu vi o meu avô e ele me disse assim: meu filho, eu agora estou indo. Eu falei: vovô, você está indo para onde? Eu estou indo para um lugar onde os mortos vão. Porque eu não sabia que eu já estava morto, mas agora eu estou indo. Mas amigos vão me levar. Eu falei: é mesmo, vovô? Você não está entendendo e eu muito menos. E eu narrava aquilo para as pessoas. Minha mãe me levou num psiquiatra. E eu narrei toda essa experiência para o psiquiatra. E ele falou: olha, é muito comum quando a gente gosta muito das pessoas, a gente ter esse tipo de imaginação. A gente ter esse tipo de percepção de que as pessoas estão conversando com a gente. Mas isso é imaginação sua. Ele receitou um monte de remédios e depois eu vinha saber que ele estava me tratando como se eu esquizofrênico fosse. O tempo passou. Depois dos 18 anos, eu me tornei espírita. Encontrei nas páginas lustrais do Livro dos Espíritos um norte para a minha existência. Encontrei numa casa espírita em Itapiruna, Casa da Fraternidade, Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, um pouso para minha alma. E lá, sendo levado a uma reunião onde tinha um médium psicofônico, ele me disse: Rafael, você registrava o seu avô. Ele estava junto com você sem se dar conta que estava desencarnado. Hoje, ele já foi encaminhado pelos nossos benfeitores espirituais e está num pouso espiritual, fazendo aprendizados, estudando a sua nova condição, mas ele está mandando te dizer que ele te ama, que os vossos laços permanecem rígidos e que é para você trabalhar no bem. Falar de Jesus e aprender pelas vias da mediunidade a fazer os seus melhores esforços para falar para as pessoas que a morte não existe e dedicar-se a Jesus sem perguntar até quando. De Itapiruna, eu vim para Niterói no ano de 2003. Encontrei a Sociedade Espírita Fraternidade mais ou menos em novembro de 2003. Quase em fevereiro de 2004, eu recebo uma comunicação dos espíritos me chamando para estar na reunião mediúnica. E lá estava Raul Teixeira, e lá estavam outros tantos trabalhadores da CEF, e eu me dei conta que eu, de fato, via o meu avô. Mas que aquilo era uma coisa, não para eu me vangloriar, porque os médiuns estão no mundo para trabalhar.
Nós, os médiuns, sejamos ostensivos ou não, estamos no mundo para sermos fiéis a Jesus. E eu percebi que eu podia ver o meu avô, mas podia ver outros tantos espíritos com as mais variadas problemáticas, inclusive espíritos que não sabiam que tinham morrido e que retornavam pelo canal da mediunidade para serem esclarecidos e para deixarem os seus exemplos para cada um de nós. Por que eu vos conto tudo isso? Para que nós tiremos da nossa cabeça aquela crença que muitos dizem, se alguém vier e aparecer para mim, eu acreditarei. Eu vi. E como eu vi, eu posso testemunhar. Ninguém morre. Eles estão ao nosso redor. E os meus cabelos, neste momento, se eriçam para dizer a vocês, a imortalidade é a luz da vida, assim como este sol brilhante é a luz da natureza. Essa frase não é minha. Essa frase é de Camille Flammarion, que foi dita nas exéquias, nas cerimônias funerais de Allan Kardec, no cemitério de Montmartre. Depois ele foi transferido para o Père Lachaise. E o que Camille Flammarion estava dizendo a Allan Kardec? Bom, aqui jazem os seus despojos carnais, mas sei que você está vivo e nós nos encontraremos na pátria espiritual. E por certo, os dois hoje, Allan Kardec e Camille Flammarion, estão juntos a nos direcionar os esforços, a conduzir as nossas falas até Jesus, o mestre dos mestres, o amor que não foi compreendido, a pessoa que veio estar conosco para que nós não nos cansemos de servir, para que nós não nos cansemos de falar da imortalidade. Muito obrigado e um abraço. Agora sim, estou com o microfone aberto aqui. Maravilha, Rafael, de explanação, nos tocou profundamente no coração. Muito obrigada. E, Rafael, eu quero trazer para você a primeira pergunta aqui dos internautas, que já está tendo uma participação bem ativa. Mas eu quero introduzir essa pergunta utilizando a sua camiseta, que está escrita nela. Isso também passa, Chico Xavier. E é uma pergunta que Edson Menezes nos faz. Ele nos fala o seguinte: essa situação de desencarne nos deixa pensando, para que fazermos? Para que continuarmos aqui? Para que ficar tentando? Tudo aqui nessa terra nos traz só desilusões. Mas isso também passa, né, Rafael? Meu amigo Edson Menezes, um abraço no seu coração. Não desista. Jesus está com você. Talvez essa fala seja uma fala muito evangélica, mas eu gosto de me valer das falas evangélicas para falar de coração para coração. Porque Francisco Cândido Xavier, que nós hoje sabemos, e eu estou me utilizando de uma fala do Divaldo, ser o terceiro maior médium que a humanidade já possuiu. O primeiro foi Jesus de Nazaré, o médium de Deus. O segundo foi Francisco de Assis, o médium de Jesus. E o terceiro, Chico Xavier, renascido aqui no Brasil, o médium de uma falange de espíritos nobres que nos deixaram mais de 450 obras. Ele estava passando seus dias mais difíceis. Eram dores que nós não conseguimos imaginar. Quando pensamos na vida de Chico Xavier, não sabemos. Dos problemas que ele tinha na vista, quase não enxergava, meus amigos. Dos problemas que ele tinha no coração. E a angina, segundo o Chico Xavier, é uma dor que é tal qual uma serpente que fica mordendo de um lado, fica mordendo do outro. Eram problemas os mais variados. E ele, no auge do seu desespero, ele resolve ir a Emmanuel e faz um pedido. Emmanuel, você pode levar um pedido à Virgem Maria Santíssima para mim? E Emmanuel, naquele tom brincalhão, Chico, com tanto espírito para você pedir, você quer logo pedir à mãe de Jesus? Mas o Chico, olha, eu fiz um pedido, você vai atender ou não? E Emmanuel, eu vou pensar. Calma aí, Chico, eu não tenho como pedir diretamente para ela, mas eu posso pedir a Paulo, que pedirá a João Evangelista, ele é mais próximo. Ele, quem sabe, peça a Maria Santíssima. Espere que o seu pedido vai ser endereçado. Passaram alguns dias, alguns meses, Chico já tinha até se esquecido.
E Emmanuel vai ter com Chico novamente e lhe diz: Chico, você não sabe. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, respondeu o seu pedido. E Chico ficou todo alegre, soltou aquele sorriso. E qual é a resposta? Isso também passa. Mas foi essa a resposta? Foi. Mas alegre-se, Chico, porque ela está dizendo que tudo no mundo passa. As nossas dores, as nossas dificuldades, tudo é passageiro. Tem a finalidade de nos educar. Tem a finalidade de nos fazer fiéis a Jesus. Tem a finalidade de ressignificar os nossos passos. Então, meu amigo Edson, tudo isso que você está passando, e nós não precisamos entrar nos detalhes, são problemas materiais, são problemas espirituais, às vezes é a desencarnação daquela pessoa com a qual você comungava os dias, 10 anos, uma vida inteira, mas pense, isso também passa. Do seu lado existem os benfeitores espirituais, existe o anjo de guarda, existe a presença daquela pessoa que do espaço manda abraços fluídicos para que você prossiga, confiando, com fé e com perseverança. Era essa a mensagem de carinho que eu queria te endereçar e endereçar a todos os internautas que estão conosco nesse instante. Muito bem, meu amigo. Que bela fala, né? Que bela fala. Meu amigo, tem uma questão aqui trazida pela companheira Elizabeth Teodoro Batista. Ela diz assim: desencarnou na última quarta-feira uma vizinha minha. Eu fiquei muito triste, pois ela se despediu de mim e foi fazer uma cirurgia do coração. Ela estava com medo, mas me parecia que ela já sabia que não voltaria para casa. Mas eu fiquei tão transtornada, chorando muito. Eu sabia que seria natural eu ficar sentida. Fui à capela e falei com ela assim: minha amiga, você está voltando para casa. Que Jesus e os espíritos amigos te guiem na sua jornada. Mas, pelo meu estado de tristeza, eu senti que ela estava do meu lado, ao meu lado. Depois que conversei com a minha filha e falamos que os bons espíritos pudessem ampará-la, eu melhorei. Mas queria que você falasse um pouco sobre os desencarnes desta forma. Todo o processo de desencarnação, minha querida amiga, minha querida Elizabeth, ele é doloroso, tá? Muitas vezes as pessoas pensam que nós, por sermos espíritas, nós nos tornamos frios. Não é essa a verdade. E quem nos imputa essa frieza não compreendeu a proposta da doutrina espírita. Nós, por sabermos da imortalidade, nós conseguimos racionalizar a situação. Mas sentir a dor, saudade, nós vamos sentir. Sentir aquela falta material da pessoa que estava nos nossos lados, nós vamos sentir. Isso porque nós somos sentimentos. E sentimentos vão lá em cima, sentimentos vêm cá embaixo. O que a gente não pode é transformar essa dor, saudade, na dor, revolta. Porque nós sabemos que as pessoas permanecem vivas, permanecem amparadas pelo seu anjo de guarda, por aqueles que já a precederam no plano espiritual, mas, sobretudo, por Deus. Então eu vejo que a sua aproximação junto dessa pessoa foi uma aproximação de carinho, foi uma aproximação no intuito de transmitir bons pensamentos, transmitir uma fala engrandecedora, transmitir o seu abraço. Porque quando uma pessoa está nessa condição, a gente se aproxima muitas vezes para dar de nós, para dar dos nossos sentimentos. Não por outra razão, a gente simplesmente diz: venho prestar a minha solidariedade. Venho dizer: eu estou aqui, eu estou do seu lado. Então, eu reputo que a sua conduta, ela foi uma conduta apropriada. E nós precisamos aprender a agir dessa forma. Então, no seu caso concreto, eu acho que você agiu da melhor forma possível. Agora, eu quero aproveitar o que você nos trouxe de colocação e abrir um outro flanco para atender algumas outras perguntas que podem chegar. Às vezes a gente vai num cemitério ou vai falar com uma pessoa que está ante a desencarnação, nós não estamos ali para fazer qualquer tipo de doutrinação.
pense na imortalidade, pense que é o passarinho que está saindo da gaiola, pense que um dia nós estaremos juntos de novo, porque aquela pessoa está no auge da tristeza, ela está com a alma contrita. Então, o nosso dever é o dever de prestar solidariedade, é o nosso dever de abraçar. Se nós não podemos abraçar fisicamente, nós estamos ali para estar ao lado, para prestar a nossa empatia. Porque eu vejo muitas vezes espíritas fazendo pregações nos cemitérios, fazendo palestras ante pessoas que estão doentes. E não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é o propósito da caridade, é o propósito da fraternidade, é o propósito de estarmos juntos para nos abraçar. As palestras, os estudos, nós fazemos nos fóruns apropriados, como esse aqui, quando somos convidados a falar numa casa espírita, quando somos convidados a falar num seminário, tá bom, minha amiga? Então eu acho que você agiu da forma correta e deixo essa outra consideração para as nossas reflexões em geral. Um abraço. Rafael, tem uma outra pergunta aqui interessante, porque pode ser a dúvida de muitos também, né? Principalmente daqueles que amam os bichinhos, os animais, e eu particularmente também compartilho dessa afeição pelos animais. O Antônio Gamarra pergunta o seguinte: o espírito de um animal morto, ou seja, que já deixou a matéria, né? Só retificando aí, se encontra com um dono morto, o dono que já fez a passagem? É possível esse encontro no plano espiritual? Tá, vamos lá. Só repete o nome do nosso amigo. Antônio Gamarra Martins Sangói. Eu gosto de saber o nome das pessoas, porque eu estou me dirigindo a cada um de vocês. Meu amigo Antônio Gamarra, muito obrigado pela sua pergunta. Quando estudamos as páginas do Livro dos Espíritos, nós sabemos que os animais, eles têm uma espécie de princípio inteligente. Eles não têm essa alma individualizada tal qual nós temos hoje. Ou seja, eles também sofrem esse processo de separação desse princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele ficaria num determinado tempo, conforme alguns autores, conforme outros autores, ele já retornaria imediatamente e passaria a habitar num outro corpo de animal ou num animal mais evoluído, mas esse princípio inteligente tende a evoluir e tende um dia a ter essa alma individualizada tal qual nós somos. Pensando na própria citação de Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nos diz que nós, os espíritos, dormimos no mineral, nos agitamos no vegetal. Como é que é a frase, Tiago? Dormimos no animal, nos agitamos no vegetal, sonhamos no animal, para enfim acordar no hominal. Então isso é um processo, isso é um progresso. Tá vendo que quando eu tenho dúvida eu pergunto para o mestre, né? Então, sendo um processo, sendo um progresso, nós não podemos imaginar que a alma do nosso animalzinho querido, ele vai ficar no nosso lar, vai ficar perto de cada um de nós, mas ele vai seguir o seu périplo. Isso não quer dizer que esse princípio inteligente não possa volver e animar um animalzinho na nossa mesma residência. E por que eu estou dizendo isso? Porque nada obstante isso não esteja no Livro dos Espíritos, há um relato de Chico Xavier que um cachorro dele, que foi desencarnado, que morreu, depois daquele princípio inteligente, retornou e passou a viver no outro cachorro do próprio Chico Xavier. Esse foi um relato do Chico Xavier que foi confirmado pelo benfeitor Emmanuel. Então, respondendo mais diretamente à sua pergunta, não ficaria esse princípio inteligente dentro do nosso lar, nem próximo de nós. Ele seguiria o seu processo, o seu progresso evolutivo. Futuramente, habitando outros corpos de animais, sendo que podendo retornar ao nosso convívio como um outro animal. Meu amigo, tem uma questão aqui muito interessante. Muito embora você já tenha tocado de alguma forma nesse assunto, eu gostaria de novamente trazer, pontuar. É da Janice Aguiar, e ela diz assim: caro irmão Rafael, uma questão, se nós espíritas temos ou deveríamos ter a certeza da morte física, mas também da nossa sobrevivência como espíritos,
por que... Ixi, é porque entrou uma outra questão aqui. Calma aí. Cadê? Assim, porque o desencarne ainda nos assusta a muitos de nós. Eu gostaria até de completar, Rafael, porque, assim, espírita pode se enlutar, muito embora a gente saiba da imortalidade da alma, é errado a gente sentir a dor daqueles que partiram? Eu estou anotando aqui, Tiago. Primeiro anota o nome. Janice, né? Janice. Muito boa a sua pergunta, Janice. Obrigado por ela. Vamos responder a do Tiago primeiro. Nós, os espíritas, podemos nos enlutar? Minha amiga, meu amigo Tiago, né, e respondendo a todos vocês que estão nos escutando, o luto é um processo natural. Eu me formei em Direito, sou hoje advogado, mas estou fazendo psicologia exatamente para fazer essa ponte entre a psicologia espírita, essa psicologia de Joana de Ângeles, das suas 16 obras, e a psicologia conforme o mundo nos traz, a proposta psicanalítica, a proposta da terapia cognitivo-comportamental, a proposta da psicologia transpessoal, analítica e outras tantas. O luto, ele é aquele processo de quando sensibilizado pela dor, a dor de alguém que se separa de nós, eu preciso, num determinado momento, metabolizar tudo aquilo. Eu preciso sentir aquilo para depois ressignificar. Então, nós, os espíritas, passamos sim por esse processo, porque nós não somos diferentes de ninguém. Nós somos seres espirituais, mas, sobretudo, nós somos seres psicológicos, que sentimos sentimentos, sensações, que temos a nossa forma de interagir com o mundo e com as pessoas. Então, normal é nos enlutarmos. E esse enlutamento não é aquele enlutamento de vestir roupas negras, não é aquele enlutamento de ficar todo paramentado. É um enlutamento da alma. É aquela sensação de que eu estou sentindo alguém que esteve comigo durante muito tempo e agora não está fisicamente mais. Mas depois eu passo pelo processo de ressignificação, pelo processo de entender que nada obstante aquela pessoa não esteja fisicamente comigo, eu consigo racionalizar que ela já se encontra no plano espiritual, para o qual eu também irei retornar e para o qual nós estaremos juntos um dia, e mesmo ela estando lá, eu esteja cá, nós podemos intercambiar pelos caminhos do pensamento. Então, eu posso me enlutar e é esse enlutamento do sentimento. Agora, a outra pergunta. Por que nós ainda tememos a desencarnação? Eu costumo dar 3 razões dentro dos meus estudos, eu sei que existem outros, demandaria nós refletirmos ainda mais, mas uma primeira razão de nós temermos a desencarnação é a seguinte: ignorância. Muitas pessoas ainda ignoram a imortalidade da alma. Nós vivemos no mundo como se nascêssemos e volvêssemos na desencarnação e acabaria tudo. Naquela famosa expressão, do pó eu vim, para o pó retornarei. Então é como se nós no mundo ainda caminhássemos pautado por aquilo que o mundo vem trazendo de expressões para cada um de nós. Então vai criando aquele senso de que a morte é o fim, de que a morte cessa as nossas possibilidades. E isso vai entranhando no nosso imaginário, vai funcionando como se fosse um atavismo, um comportamento que vai se repetindo e a gente começa a temer por ignorância. Tanto que quando a gente começa a estudar o espiritismo, começa a estudar o processo da imortalidade, a tendência é que essa ignorância, ganhando o campo do conhecimento, da maturidade, da razão, a gente comece a temer menos. Eu vejo pessoas hoje, Raul Teixeira, por exemplo, não teme a morte. Divaldo Franco não teme a morte. Vejo muitas pessoas que não são conhecidas e nem são médiuns, que não temem a morte mais. Mas, pelo contrário, ainda vejo espíritas que temem espíritos, que temem a desencarnação, porque ainda estamos entranhados por essas ideias do popular e ainda temos essa ignorância com relação à imortalidade. Um segundo fator seriam essas ideias que vão sendo construídas através do tempo na nossa cabeça. Porque hoje nós somos espíritas, mas talvez seja a nossa primeira encarnação como espírita. Diz José Raul Teixeira que aqueles que já estão
mais um pouco adiantados, estão talvez numa segunda encarnação como espíritas. E de quais crenças nós viemos? Viemos da crença reformada, das crenças evangélicas, viemos das crenças católicas. E o que era ensinado nessas crenças? Bom, quando eu morrer, eu vou dormir e aguardar o juízo final. Quando eu morrer, eu vou para um céu, ficar ao lado de Deus, onde teremos anjos, teremos querubins, ou eu vou para o inferno, onde tem um ser contridente, onde tem um grande caldeirão. Então nós vamos criando temores. Nós vamos criando dúvidas quanto ao processo de desencarnação. Deixa de ser algo natural para ser algo quimérico, fictício, para ser algo que, diante da dúvida, nos traz medo. Então, um segundo fator é esse. Nós somos herdeiros das crenças e nós trazemos isso na nossa formatação atual. O medo do inferno, o medo do que vai acontecer, um possível sono eterno esperando um juízo final. Tudo isso, querendo ou não, ainda repercute em nós. E um terceiro fator que nos traz esse medo talvez seja o hedonismo, a busca do prazer, que é a pauta da sociedade materialista dos dias de hoje. E eu gosto muito de citar um jovem materialista com o qual eu trabalhei no Banco do Brasil, porque ele dizia assim para mim: Rafael, deixa essas coisas de espiritismo, vem gozar a vida, porque se você não gozar a vida vai gozar de você. E eu perguntava assim: Luiz, o nome dele, por que você acha dessa forma? Bom, porque a vida está aí para te dar todos os prazeres possíveis. O dia quando você morrer, acaba tudo. Você não vai ter chance de curtir mais, de fazer o que você está com vontade. Então eu percebo que as pessoas querem muito esses prazeres do mundo, querem o dinheiro, querem as posses, querem o destaque, querem se locupletar com o canto da sereia, e a morte acaba sendo o findar das possibilidades, o findar dessa cultura do hedonismo. Então a gente teme, porque a gente passa a gostar das coisas que nós temos aqui, as coisas que ainda crescem aos nossos olhos. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: do lado de lá é muito melhor. A vida que é transitória e que é uma cópia é essa. Quando nós nos dermos conta de que a vida do espírito é que é a verdadeira, quando nós nos dermos conta de que nós não morremos, quando nós nos dermos conta de que todas essas coisas aqui, nós precisamos delas, mas elas não são mais importantes, nós não temeremos mais a desencarnação. Rafael, maravilhoso, Rafael. Olha, eu tô com 10% de bateria no meu celular. Então, antes que eu desencarne nessa dimensão do celular, eu vou deixar minha pergunta e se eu morrer, vocês rezem por mim, tá bom? Porque talvez eu caia nessa live. Mas olha só, Rafael, nós estamos vivenciando, né, um momento atípico, um ano, né, onde fomos aí assolados por essa pandemia do coronavírus. Então, muitas pessoas enlutadas, amanhã, farão, né, a lembrança desse distanciamento, desse impositivo que foi esse momento do coronavírus. Qual é a sua recomendação, Rafael, para esse momento, para a vivência desse luto? Uma vez que não é recomendado, né, a ida ao cemitério, o contato social, as aglomerações. Então, qual é a recomendação do entendimento espírita para esse momento de reflexão e de reconexão com os nossos entes amados que já desencarnaram? Tá, vamos lá. Eu poderia dar várias recomendações, mas eu quero buscar beber nas fontes de Divaldo Pereira Franco, porque um dia ele disse para mim e para várias outras pessoas que enchíamos a concha acústica da UERJ com a sua fala vibrante, com a sua fala de alguém que hoje tem 93 anos e não se cansa de servir Jesus. Quem encontrou o Espiritismo não encontrou o mapa do tesouro, encontrou o próprio tesouro. Mas por que ele dizia tudo isso? Porque quando a gente encontra a crença na imortalidade, nós passamos a ter certeza de que ninguém morre. Então, meus amigos, é bem possível que amanhã nós nos lembremos das pessoas que são queridas. Nós nos lembremos dessas pessoas que retornaram ao lar e já estava programado. Porque não existe nada que seja contra a bondade e a justiça de Deus. Vamos sentir sim saudade. Vamos sentir sim a falta daquela pessoa que esteve ao nosso lado.
mas não vamos transformar essa falta em tristeza, porque tristeza vibra negativamente para nós e para aquelas pessoas que estão do lado de lá. Não vamos transformar essa saudade em revolta, porque Deus ama. E eu quero dizer uma outra coisa para vocês da seguinte forma: muitos dos nossos familiares, quando estavam vindo para o plano material, nós combinamos. Olha, nós vamos nascer juntos, estar na mesma família, eu vou voltar primeiro, você vai voltar depois. Nós combinamos isso para que esse plano se cumpra, sabendo que um vai ser a fortaleza do outro. Então vamos confiar na bondade e na misericórdia de Deus. Vamos lembrar, vamos fazer as nossas preces, vamos fazer as nossas orações, mas vamos ter essa certeza de que eles vivem e mandar os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores propostas. De fato, não é recomendável a nossa ida aos cemitérios. Se ainda temos essa necessidade, que possamos ir, não tem ninguém nos censurando com relação a isso. Porque diz o Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos é esse vade-mecum. Eu deixo como sugestão de leitura as questões de 320 a 329, porque Kardec perguntou isso aos espíritos, e eles responderam: se vocês forem, eles irão até lá, mas se não forem, eles estarão onde vocês se encontram, porque a comunicação com os desencarnados não é pelo lugar, é pelo pensamento. Então, dentro do nosso lar, o nosso melhor santuário, nós possamos: papai, me lembrei de você. Obrigado, papai, porque você me deu a vida. Que Deus te abençoe, papai. E ele receberá essa vibração na acústica da alma. Se é um amigo, faça da mesma forma. Se é alguém que eu ainda não quero bem, desculpe, perdoe. Mas façam esses laços de amorosidade e de perdão, porque ninguém morre. E duas coisas nos vinculam: o amor e o ódio. O ódio para que nós possamos perdoar e o amor para que nós possamos reforçar. Então, se amanhã celebramos o Dia dos Vivos, talvez seja o melhor nome para essa data. Celebremos a vida. Celebremos a vida, que é uma só. As existências é que são várias. Glorificando a Deus e pedindo a Jesus nos abençoe e abençoe aqueles que estão do outro lado da rua. Porque a desencarnação é isso, um simples passar vibratório para o outro lado da rua, mas eles estão ao nosso lado. Pensemos nisso, reflitamos nisso e entregamos os nossos propósitos a Deus. Rafael, meu querido amigo, tem uma questão aqui muito sensível e interessante, trazida pelo Anderson Urban. Ele pergunta assim: o que você poderia falar para um pai que sepultou sua filha amada e que não supera a dor da saudade? Amanhã será um dia muito difícil para mim. Minha filha faleceu em 2008 e ainda era criança. Bom, uma vez fizeram essa pergunta para Haroldo Dutra Dias, e eu acho que a resposta que ele deu, eu quero me valer da resposta dele e dar para você. Qual o nome do pai mesmo, Tiago? Anderson. Anderson, a resposta que eu quero te dar é a seguinte: prossiga, meu irmão. Tenha fé em Deus, que eu vim com essa camisa não é à toa. Isso também passa. Porque nós, os espíritas, não podemos teorizar sobre a dor. Eu poderia aqui agora fazer uma palestra falando sobre o processo de desencarnação, sobre o processo da imortalidade, mas eu quero simplesmente te dar um abraço, estender a minha solidariedade a você e rogar aos benfeitores espirituais que estejam com o seu ente querido, que ainda te causa toda essa dor e sofrimento, mas que, sobretudo, te dê forças, te dê o devido amparo para que você siga na luta. Então, eu quero tão simplesmente levar o meu abraço até você e pedir a Jesus te guarde e te ampare. Siga em frente, nos acompanhe nas nossas lives, nos acompanhe nessa programação espírita, procure fazer o seu culto do Evangelho no lar, não deixe de orar jamais e pense que Jesus é o médico das almas. Ele é o seu amigo de todas as horas e com ele você pode superar.
Maravilha, Rafael. Nós estamos, infelizmente, chegando no final do nosso tempo aí de live, né, de reflexão conjunta. E nesse final, nós separamos um poema de Cruz e Souza, né, o nosso grande poeta Cisne Negro, né? E esse poema Cruz e Souza nos oferta naquela obra monumental, primeira obra monumental de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, né? Ditado por vários espíritas, vários espíritos, vários poetas. E esse poema de Cruz e Souza vai nos falar da imortalidade. Então, nós queremos usar essa nossa mensagem, cujo título do poema é exatamente esse, Nossa Mensagem, para encerramento desse momento, já te agradecendo muitíssimo, Rafael, e podendo externar, né, as nossas melhores vibrações para todos os internautas que nos acompanham nesse momento, que estejam passando pelo momento da dor, né, pelo momento do desequilíbrio, mas queremos trazer conforto nesse momento para todos vocês, através dessa mensagem. Nossa mensagem Cruz e Souza. Essa mensagem de esperança e vida que endereçamos da imortalidade é a lição luminosa da verdade que a humanidade espera comovida. Guardai a voz da terra prometida, nos exílios do pranto e da saudade, conservai essa vaga claridade da luz da eternidade indefinida. Todo o nosso trabalho objetiva dar-vos a fé, a crença persuasiva, nos caminhos da prova dolorosa. Sabei vencer entre as vicissitudes, como arautos de todas as virtudes, sobre as ressurreições da alma gloriosa. Então, o nosso voto é de muita paz para todos os nossos irmãos e até a próxima semana. Um beijo, Tiago, um beijo, Rafael, e até mais. Até mais, Cris. Muito obrigado, Rafael. Cris. Muito Muita obrigado, paz. Tiago. Um beijo para todos vocês. Beijo. Que Deus abençoe e os mantenham em muita paz. Olá, amigos. É uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Eu, Rafael Siqueira, tenho um convite especial para fazer-lhes. É que nos próximos dias 5 e 6 de dezembro ocorrerá o Congresso do Espiritismo.net, cujo tema será Virtudes, os valores de uma nova era. Maiores informações podem ser obtidas no sítio do Espiritismo.net, bem como no referido Instagram. Conto com a participação de todos. Um grande abraço e até lá!